Bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Custer e eu estou aqui hoje para fazer a direção da nossa reunião, da nossa reflexão. A nossa casa ela tem mantido o compromisso de diariamente, de segunda a sábado, subir uma palestra para a sua rede social no YouTube, para a nossa rede social no YouTube. É importante que vocês sigam, nos acompanhem, não só no YouTube, mas também no nosso canal no Instagram, no nosso site www.rita.org, porque lá nós porque lá nós divulgamos as tarefas assistenciais que a casa tem feito, as tarefas de estudo, e vocês podem se manter conectados conosco, colaborando e também participando. Então eu vou fazer agora a nossa oração para que possamos iniciar a nossa reflexão desse dia de hoje. Jesus, Mestre querido, nós buscamos, Senhor, através da Tua imagem nas nossas mentes, nos unirmos como grupo, nos conectarmos aos guias e aos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, para que a nossa reflexão desse dia de hoje possa adentrar cada um dos lares e promover as transformações e atingir os objetivos esperados e planejados pela coordenação espiritual dessa tarefa. Abençoa, Senhor, a nossa companheira Maria Regina, que fará a reflexão desse dia de hoje, e que seja então, Mestre querido, na Tua bênção, na proteção, no envolvimento dos guias e dos mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar a reflexão de hoje, guardando a paz e a serenidade em nossos corações. Vamos então dando início à nossa reflexão na manhã de hoje. E para quem tem acompanhado, às vezes diariamente, as palestras que são colocadas no nosso canal, já deve estar sabendo, que nós estamos aqui para fazer um convite. Um convite que nós fazemos a cada ano, renovamos esse convite a cada ano, e é um trabalho que a nossa casa iniciou há 33 anos atrás, junto com o grupo do Leon Denis e outros grupos espíritas, com o intuito de podermos aprofundar as questões trazidas no Livro dos Espíritos, de forma que possamos nos apropriar, de uma maneira mais ampla daquilo que a espiritualidade trouxe para nós há tanto tempo atrás. Há anos atrás, há 33 anos atrás, todos os temas nos eram trazidos pelos próprios espíritos, pela própria equipe espiritual do Leon Denis, através da mediunidade de altivo. Eles endereçavam para nós os mais diversos temas, E é muito bonito quando nós podemos ter um olhar, do que se passou, como se passou. Nós vamos poder até entender e perceber quais foram as intenções, qual foi a intenção do plano espiritual, a partir dos temas que a cada ano eles traziam para que nós pudéssemos desenvolver durante 3 dias. Porque as casas espíritas, tanto a nossa casa quanto o Leon Denis e outras casas irmãs, têm como um dos trabalhos principais da casa, o estudo. No entendimento que nós temos, de que só um estudo sério, isso está lá no Livro dos Espíritos, Introdução de Allan Kardec, capítulo 8, quando ele fala dos objetivos de estudar. E ele traz com muita clareza para nós que só um estudo sério, que possa ter um olhar mais abrangente
de questões do livro como um todo, pode nos levar a excelentes resultados. Então, com vistas disso, a própria espiritualidade, então, trouxe para nós. Vamos começar a aprofundar um pouquinho os temas que trazem no Livro dos Espíritos e que são temas básicos, pilares básicos da doutrina espírita, para que nós possamos cada vez mais nos apropriarmos. O ano de 2020 começou, né? Os cursos todos, as pessoas já, os grupos realizados, tivemos presencialmente 1 ou 2 estudos na casa, e aí fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos porque a gente não presta atenção naquilo que está, né? Tá sendo colocado subliminarmente. E fomos surpreendidos com a necessidade de fecharmos a nossa casa presencial, tanto para palestras, quanto para estudos, como para as reuniões privativas que nossa casa realizava. E tivemos de aprender a fazer de forma diferenciada. Levamos um tempinho, né, para nos organizar, para colocar as nossas ideias, né, para conversar com um, com o outro e estabelecermos os programas para que o estudo da doutrina espírita não sofresse solução não fosse descontinuado. E a partir então começamos a utilizar, né, as ferramentas que a tecnologia apresentava para nós. Tanto o Zoom, quanto outras ferramentas, outros grupos. Cada grupo inicialmente foi estabelecendo aquela que melhor lhe atendia. E assim fomos realizando todos os estudos, fomos formando os grupos para que os trabalhos de vibração e os trabalhos de irradiação também continuassem atendendo às necessidades espirituais e psíquicas, né? Os trabalhos de atendimento fraterno. Tivemos de nos movimentar e precisamos aprender, né, de alguma maneira, aquilo que já estava estabelecido na sociedade, mas que nós sempre temos uma certa resistência a nos utilizarmos daquilo que a sociedade, no seu progresso intelectual, vai trazendo e apresentando para nós como muitas vezes soluções fantásticas. E aí chegou o Livro dos Espíritos, chegou e pensando, né, no encontro que nós fazíamos todo ano, presencialmente, como realizá-lo. Num primeiro momento ficamos um pouco desorganizados, eu confesso, né? Mas aos pouquinhos nós fomos nos assenhorando das plataformas, do estudo online, né? Dos estudos nas salas virtuais, como a gente gosta e sabe, né, e coloca. E um grupo, então, estabeleceu um trabalho. Não mais há alguns anos, a espiritualidade tem nos trazido um tema. Eu penso que nós, de alguma forma, estamos um pouquinho mais maduros, amadurecidos, e já temos condições de observar o mundo, as circunstâncias que a vida está apresentando, de forma a nós próprios, o grupo da casa, levantarmos aqueles temas que possam atender às demandas daqueles que nos buscam nos vários canais da casa, né? Nos canais de atendimento, quando as percepções que nós temos nos grupos de estudos da casa, das obras básicas, e fomos então estabelecendo os temas, né, que nos pareciam os mais propícios para atender às demandas daqueles que frequentam a nossa casa e estabelecer, então, os critérios para o encontro e os temas que seriam, então, apresentados. Eu acho que vocês já devem estar sabendo qual é o tema, né, desse ano, né? Porque não é novidade para nós. O que nós vivemos, né, no ano que passou. E o tema escolhido, ele tem como tema geral, primeiro, aquilo que está como base dos objetivos que a gente tem ao reencarnar.
melhorar. A gente diz sempre assim, qual é o objetivo de nós estarmos? Evoluir. Ah, isso é tão vago, né? O que a gente está fazendo aqui? Aprendendo a amar. Nossa! Isso é amplo! Como? Senhor, me dá uma dica. E aí nós estamos botando um pouquinho o pé no chão, né? Nesse momento, né? E o nosso tema é como, né? Qual o objetivo? Já que o nosso objetivo é melhorar, a gente está se perguntando, o que é melhorar aqui e agora, nesta vida? O que a vida está apresentando para nós, né? Que reflexões esse momento está nos apresentando? Num primeiro momento, vamos dizer, tema que a gente chama normalmente de sensibilização, é o fato. Nós vamos analisar o fato. Mudou muita coisa. A vida, né, nos obrigou a vivenciarmos estruturalmente, socialmente, familiarmente, de outras formas, né? Isso foi algo que veio de fora para dentro. Nos foi apresentado, olha, agora é assim. Como é que nós vamos nos sair aqui a partir dessa questão? Eu poderia ir lá no Livro dos Espíritos, né? E ver uma questão que está lá na Lei do Progresso, eu nunca sei número de questão, eu sei chegar em elas direitinho, mas nunca sei o número. Quando ele diz que é de tempos em tempos, né? Aí no Livro dos Espíritos está escrito, Deus impõe uma modificação, e a gente diz, as leis e as circunstâncias do nosso viver e as consequências das nossas ações nos impõem. 783. 783. Tá vendo? Olha, legal. 783, vamos lá. Nos impõe, né, mudanças. E aí, como nós encaramos essas mudanças? Esse é a primeira reflexão que a gente vai buscar trazer para aqueles que aceitarem o nosso convite. Como nós enfrentamos mudanças? Porque a vida, né, material é impermanente. Tudo muda. Como nós enfrentamos isso? Né? Não só aquele momento que passou, lá em março de 2020, quando nós fomos surpreendidos, né, por mudanças estruturais numa própria sociedade, não do mundo. Como nós fomos surpreendidos? Que sentimentos nós conseguimos expressar? Que ações nós conseguimos, de alguma maneira, colocar em prática? Como aquilo foi, né, estabelecido portas adentro da nossa alma? E aí, nesse momento, porque encontro não é palestra, né? Como esse momento também não é palestra, é convite, né? Como nós vamos observar, e é tão bonito isso, porque quando a gente escuta muitas vezes aquilo que o outro companheiro vivenciou, como vivenciou, né? Dentro da abertura de uma sala, que seja virtual, ou nos grupos de estudo, quando nós os fazíamos presencialmente, quantas reflexões isso pode trazer para nós, né? Para que nós possamos estabelecer em nós também algumas novas ideias, alguns outros olhares, né, que muitas vezes, fechados em nós mesmos, não conseguimos perceber a amplitude de possibilidades a partir de cada um de nós que a vida oferece para nós. Então essa troca é sempre algo muito rico. É rico nos encontros, como é rico nos estudos, né, dos nossos cursos, né? Quando nós vamos escutando as colocações daqueles que chegam, né? Às vezes até nos surpreendendo, dizendo, meu Deus, nunca pensei nisso. Como é interessante, que ideia boa, que movimento bom. Isso é rico, troca. Isso está lá na questão 227 do Livro dos Espíritos. Como nós aprendemos?
prestando atenção, observando, trocando, está na lei de sociedade. Nós só crescemos e construímos algo a partir de trocas. Sozinhos, nós vamos murchando. As nossas ideias vão se fechando. Quando nós estamos observando, escutando o outro, prestando atenção numa ou noutra circunstância, é o movimento de aprendizado trazido pela espiritualidade. Na questão 227. Como se instruem os espíritos? Ele lá usa os desencarnados, mas como eu sou espírito, eu também me instruo da mesma maneira, embora encarnado. Então esse momento, essa troca, né, é riquíssima. E nós vamos então, nesse primeiro momento, perceber isso. Avaliar como que este momento pode ser trabalhado em nós, como nós o vivenciamos. E, de alguma forma, nós já trabalhamos isso em vários grupos, né? E é muito surpreendente, né? Diante dos desafios que nos foram apresentados, das soluções, muitas vezes, que surgiram, de movimentos que surgiram. E é muito bom quando a gente vai observando, né? Prestando atenção para que, da experiência do outro, nós possamos também aproveitar, incorporando as nossas ideias, né? Isso é muito rico. Então, num primeiro momento, essas são essas questões, essa sensibilização que nós vamos fazer nas salas virtuais. E a partir daí, estabelecendo isso, nós vamos partir para algumas outras questões e eu fiquei refletindo, né, na construção que esse encontro teve e, de alguma maneira, faz muito sentido. Primeiro, nós vamos pensar o que é propósito? Qual é o meu propósito? Fui lá no dicionário, né? Porque a gente tem mania de ficar pensando nas palavras e tal, nem sempre a gente tem uma ideia, né, clara dessas palavras, né, do que elas têm de significado. Lá no dicionário eles dizem assim: propósito é intenção, é o projeto, é aquilo que nós buscamos alcançar, são os objetivos, as finalidades, os intuitos. Gente, é amplo, né? E aí a gente vai pensar, eu consigo identificar qual é o propósito da minha vida? Ou eu estou aqui, estou lá, vou aqui, vou lá? Eu já consigo isso, né? Eu já consigo administrar, de alguma maneira, as coisas que me chegam. Eu já entendo o que é propósito. Além disso, o que é intenção, o que é propósito. Isso é muito interessante, né? Porque propósito é algo que está dentro de mim. Cada um de nós tem um propósito diferente, tem uma intenção, tem um objetivo, porque isso está relacionado à individualidade de cada um de nós, relacionado a todo o movimento evolutivo que nós estamos passando, né? Vinculados também àquilo que no nosso passado nós construímos, das nossas ideias, das nossas intenções, né? Daquilo que faz sentido para nós no processo do nosso desenvolvimento. Nós já trazemos, quando reencarnamos, alguns objetivos de vida. Eu consigo identificá-los. Quantas e quantas vezes a gente se pergunta: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Né? Eu, às vezes, também me pergunto: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É porque, nesse momento, eu não consegui identificar. Eu ainda talvez não tenha buscado portas adentro da nossa alma, da minha alma. Qual o significado daquelas circunstâncias que estão me chamando? Porque só me chega aquilo que eu preciso. E está relacionado ao meu propósito. Eu preciso extrair de mim. Isso é um processo de educação. Isso está tão claro, vamos dizer, até na própria estrutura da sociedade, no pensamento filosófico.
O que é educação? Quando eu vou educar meu filho, eu não dou para ele de fora para dentro, eu olho para ele e busco extrair dele aquilo que ele traz já como conquistas e como confusões, para serem trabalhadas. É sempre de dentro para fora. E se a gente faz isso no processo de educação, e nós vamos encontrar isso em Rousseau, nós vamos encontrar isso em Pestalozzi, em todo o movimento que eles trouxeram filosófico, né, de como lidar com a individualidade. Se eu lido assim com o outro, eu preciso também lidar assim comigo. Como é que a gente faz isso? Quais são os propósitos da minha vida? O que eu escolhi, até a gente pode entrar da doutrina espírita, né? O que eu escolhi antes de encarnar? Que escolhas eu fiz? Né? Isso não fica claro, mas isso fica atrás tendências, pelos sentimentos, por aquilo que a vida me apresenta. Por quê? Eu estou colocado no cenário social, familiar e social, familiar, para que as circunstâncias me alcancem naquilo que é a minha necessidade, para que eu possa trabalhar o que eu trago como intuito para esta encarnação. E aí a gente tem que passar para outro tema, né? Que é o autoconhecimento. Se eu não buscar isso, a gente vai ficar patinando nas circunstâncias, nas situações. A gente vai repetir, né? Porque a gente tem uma tendência de reagir àquilo que a vida nos apresenta no primeiro momento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer as luzes que a gente traz, valorizando-as, né? Eu preciso conhecer as dificuldades ainda que eu enfrento, porque todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos, né? Estamos aqui para isso, mas é necessário, né, que a gente busque esse se conhecer, esse entrar para dentro de si mesmo, esse fazer silêncio interior, né? Tem algumas ideias hoje surgindo, né, de se colocar num deserto, porque nesse deserto nós vamos sentir as necessidades mais íntimas da nossa alma, da nossa individualidade. Como é que a gente faz isso? Né? Algumas questões nós vamos trazer, nós vamos trazer muitas questões, respostas, cada um vai encontrar a sua. Porque isso é fundamental na doutrina espírita. Estamos trazendo inúmeras reflexões, mas respostas, cada uma tem a sua. Cada uma vai buscar, cada um de nós vai buscar aquilo que melhor atende aquele seu momento. E as perguntas, né, seriam: eu tenho o hábito de refletir sobre os meus comportamentos? Está lá na 919, né? Está lá. Aliás, está tudo no Livro dos Espíritos. Basta a gente querer encontrar, saber aonde encontrar, né? Está aqui na 919. Qual o meio prático, né? O título dessas questões é o conhecimento de si mesmo. E aí, Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz do homem se melhorar nesta vida. Gente, é tudo que a gente colocou de tema. Qual é o meio eficaz? Né? Ele diz: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade foi Sócrates. Teve que perguntar, porque às vezes eu me confundo um pouco. Né? Um sábio da antiguidade evoluiu disse: conhece-te a ti mesmo. Como fazer isso? Aí essa pergunta. Né? Tem algumas questões no Livro dos Espíritos que são rápidas, mas que abrem para nós, né, um campo de reflexões extenso. Tá certo, é assim mesmo. Né? E Santo Agostinho tem uma dissertação
sobre essa questão no Livro dos Espíritos, em que ele pergunta: temos o hábito de, ao final do dia, isso naquela época, no final do dia, né? Hoje, no final do dia, a gente está tão cansado, mas a qualquer momento a gente pode fazer isso, de refletir sobre os meus comportamentos, ou os sentimentos, ou as emoções que brotaram em algumas circunstâncias que me levaram a agir. Por que eu fiquei tão chateado? Por que isso me incomodou tanto? Meu Deus, eu tô indignado. Qual é a raiz da minha indignação? Se eu não vou buscar respostas, eu não vou chegar às circunstâncias íntimas que movem as nossas ações. E isso é importante, porque quando a gente está fazendo esse movimento de querer melhorar, tem algumas circunstâncias que, por exemplo, vou dar um exemplo meu, que eu sei que eu ainda não consigo me controlar. Eu evito, porque eu não aprendi e eu não quero criar tumulto. Mas estou trabalhando. Mas já entendi que aquilo me desestrutura, me tira do centro. Qual é o sentimento que está por trás disso? Estou buscando, mas se a gente não for buscar isso, que é o que Santo Agostinho coloca aqui, pergunte, não tenha receio de formular agora, aqui, uma questão atrás da outra, para que a gente possa chegar naquilo que é a base do nosso comportamento, que possivelmente tenha estabelecido os propósitos da nossa encarnação. Possivelmente. Então é um trabalho árduo, não tem dúvida, é árduo, né? Tem quem gosta de Xing, né? Tem lá na Sabedoria do Xing as perguntas. E ele só diz o seguinte, é muito interessante. O Xing te responde qualquer coisa, desde que você saiba perguntar. A gente às vezes pergunta uma coisa atrás da outra, como é que a espiritualidade vai responder para a gente? Eles não vão fazer uma dissertação. É preciso saber perguntar a si. E a reformular as questões e reformular. Né? Mas entender qual é o objetivo nosso aqui no encontro. É de entender o valor disso. Não é dar respostas imediatas aqui, porque a gente vai levar muito tempo para poder se entender e se conhecer em profundidade, né? Para que isso possa atuar com mais propriedade nas mudanças que a gente quer já estabelecer em nós. Né? E para que a gente possa ter esse movimento, a gente precisa movimentar aquilo que está no quarto tema, a vontade. Oh, meu Deus do céu, vontade, eu quero. Nossa, mas dá tanto trabalho. Será que alguém pode me ajudar? E a gente fica aqui, fica ali. E aí eu trouxe, né, para nós aqui agora, na terceira parte do problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis trabalha a vontade. E é muito interessante porque ele começa, e eu vou me dar o direito de ler, porque eu não vou saber repetir as mesmas palavras de Leon Denis, né? O estudo do ser, e aí o livro já é a terceira parte, a que consagramos a primeira parte dessa obra, deixou-nos entrever a poderosa rede de forças de energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse Jesus. O mesmo pensamento está de outra forma expresso nos Vedas. Tu
trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial da felicidade futura. Depende de nós, está em nós, extrair de nós. Nós fomos criados com todas essas potencialidades para serem trabalhadas e serem colocadas no desenvolvimento das nossas capacidades. Olhemos atentamente para o futuro de nós mesmos, fechemos o nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridão e ao silêncio, quando orardes, porta dentro de vossa alma, no teu quarto, em silêncio, é onde nós conseguimos nos encontrar, né? Psíquicos à escuridão e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si. Esse é o nosso objetivo. Conhece-te a ti mesmo. Todo esse movimento que nós estamos procurando fazer, trazendo essas reflexões, é para que possa nascer em nós esse desejo profundo, desse trabalho interior, que é necessário que nós possamos fazer, tocando muitas vezes em dores, sim, mas também buscando as luzes que nós já conseguimos construir e trabalhando com aquilo que nós trazemos ainda no nosso passado, trabalhando nesse momento as nossas forças, a nossa vontade, já com aquilo que nós temos de meta, que nós já conseguimos visualizar. E aí ele diz: há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas, que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorremos o caminho da existência sem nada sabermos de nós mesmos, das riquezas psíquicas cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Gente, é chamada da espiritualidade já tem tanto tempo e é tão intensa nas mais diversas publicações, tanto publicações de Leon Denis como nas publicações do início da doutrina espírita, quanto tudo aquilo que André Luiz e Emmanuel trouxeram para nós e tantos outros autores. Hoje, inclusive, os autores encarnados que já trabalham diretamente no nosso psiquismo, nos auxiliando a que possamos encontrar-nos para podermos ser felizes. Né? E aí o outro tema é a esperança, porque sem isso, né? E aí os espíritos trazem, a gente traz aqui uma questão muito interessante, né? Sobre o que é esperança, né? Que vem do verbo esperançar. A gente coloca esperança, né, de uma maneira às vezes tão boba. No entanto, é levantar-se e agir, construir alternativas, ou seja, todo um movimento. E aí é muito mais, aí eu digo, aí sou eu. É muito mais que esperança, é certeza de que este movimento é um momento de encontro. E é neste encontro que a gente pode começar a construir uma estrada, né? Mais leve, mais bonita, mais alegre, mais feliz. Alegria, gente. Né? E é isso que é a proposta desse momento, de nós fazermos esse mergulho nessas reflexões, buscando respostas, cada um de nós, portas adentro de nossa alma, porque nós não vamos trazer resposta para vocês não, tá? Vamos trabalhar. Está no momento da gente voltar a fazer esse exercício, com vontade, com determinação, porque eu começo a entender o valor. Da mesma maneira que nós começamos a nos voltar
para aquilo que Jesus trouxe para nós quando eu entendo o valor da mensagem dele. Até então ela fica, né, ali vagando em torno de mim, eu uso uma coisa aqui, outra ali, mas eu não internalizo o valor que ela traz. Quando eu internalizo isso, eu começo a movimentar e começo a olhar para o Evangelho de uma forma diferente, buscando as lições. Questão 625. Qual é teu modelo e guia? Jesus. Vê Jesus. Observa como ele agiu nas mais diversas circunstâncias, para que nós possamos, então, estabelecer novos programas de ação para nós, influenciando o nosso querer e a nossa ação influenciando aqueles que estão em torno de nós. Muito bem. E aí no final tem uma conclusão que eu vou deixar para o dia, porque o nosso horário está terminando. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que trazer umas questões práticas, né? O encontro será realizado na plataforma Zoom. E os dias de carnaval, como nós chamamos, o encontro de carnaval, eu briguei muito com esse nome, mas ficou um nome muito carinhoso, eu digo, é o encontro do Livro dos Espíritos. Aí todo mundo, encontro de carnaval, eu aderi. Ponto. É o encontro de carnaval, dos dias de carnaval. 14, 15 e 16 de fevereiro. Horário, o mesmo horário que a gente fazia enquanto nós estávamos presencialmente, só que um pouquinho menos, porque nós não vamos ter o lanchinho. Agora o lanchinho é residencial. Cada um vai fazer o seu, né? Isso é bom. Gente, nós aprendemos muito esse ano. Muito, né? E como vão ser as inscrições, nós vamos passar um link pelo WhatsApp, 5 dias antes do evento, para quem se inscreveu. E as inscrições, vocês podem perguntar, a partir do dia 23/1. E como o Gustavo trouxe para nós, vão ser vinculadas no Instagram, no site da casa, nos grupos que fizeram conosco os estudos de doutrina espírita no ano de 2020 e os grupos que agora, neste momento, estão acompanhando os nossos cursos de verão. Tem vagas limitadas, porque nós entendemos que dentro dessa nova ferramenta do Zoom, trabalhar com 25 pessoas é o ideal, para que todos tenham a oportunidade de falar, de ouvir, de trocar. Então, nós temos um número limitado de vagas, mas também vamos ter um link de desistência, porque às vezes a gente se inscreve e aí surge algo que nos impede. Aí a gente vai pedir encarecidamente, entra no link de desistência, porque eu tenho um link de sala de espera, para que eu possa chamar outras pessoas. Vamos começar a ter esse movimento de olhar para o outro, né? E de trabalharmos junto, em conjunto, para que todo o trabalho possa reverter a todos nós as melhores resoluções, as melhores ideias e as melhores construções. Que Jesus nos abençoe. A gente sempre termina assim, né, pedindo as bênçãos de Jesus. Mas essas bênçãos chegam na medida em que eu abro meu coração para poder recebê-las. Cada um de nós vai receber na medida que apresenta, na medida do cálice que pode absorver. Até lá, aguardamos vocês. Obrigado, Regina, pelas reflexões, e está feito o convite. Vamos ficar atentos e vamos nos inscrever. Vamos então orar para encerrar esse momento de reflexões desse dia de hoje. Jesus querido, espíritos trabalhadores do nosso Rita de Cássia, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dessa hora. Agradecemos pelos trabalhadores da nossa casa, os trabalhadores espirituais, que adentraram e adentram cada um dos lares,
representados aqui nesse momento, conectados mentalmente conosco, magnetizando, vibrando esses ambientes que, de certa forma, ampliam o espaço da nossa casa querida. Que as bênçãos dessa hora, Senhor, além de envolver a todos nós, possa envolver todas aquelas pessoas que trabalham no combate, na superação da pandemia, que elas possam se sentir, de alguma forma, envolvidas, estimuladas, sustentadas no sopro das tuas bênçãos, Mestre querido. Que seja, Senhor, então, no teu nome, na conexão sempre com os guias e com os mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar esse momento de reflexões, guardando conosco a tua paz e a tua serenidade, Senhor.